Boa noite. Eu vou começar também me apresentando rapidamente, agradecendo, não é, ao Emerson o convite que, enfim, que me fez produzir um pouco essa reflexão aqui, completamente motivada pelo convite do Emerson, né, com quem eu tenho conversas antigas, e muito feliz de estar participando da REACT pela primeira vez, ao contrário do Pedro, meu quase primo Peixoto, né? Nós vamos descobrir isso, não é? Que é parte da história desse encontro. Então, efetivamente, o convite do Emerson para participar dessa mesa, não é, pensando os objetos artísticos do ponto de vista, vocês estão me ouvindo direitinho? Do ponto de vista da sua exposição, não é? Quer dizer, o que envolve a exposição dos objetos artísticos, como eles são feitos e experimentados. Não é? Evidentemente, a proposição do Emerson abre uma série de problemas teóricos complicados. Enfim, a minha exposição aqui tem caráter muito mais modesto. Não é? Eu vou efetivamente partir de um caso, de um exemplo circunscrito, para tentar pensar os problemas então colocados por essa mesa. E o exemplo, eu vou passar rapidamente para tentar não fugir do tempo que me foi dedicado. O exemplo que eu escolhi, não é, para a análise o caso da Exposição Surrealista de Objetos de 1936, não é? Exemplo escolhido em função de minhas experiências anteriores como pesquisadora, um pouco de história e teoria da antropologia e antropologia pensada na sua relação com as artes, sobretudo. E esse exemplo me parece um exemplo interessante. Agora, ouvindo meu primo, né, acho que sim, acho que a mesa pode, acho que temos assuntos aqui para conversar. Eu queria, antes de passar rapidamente então ao que eu preparei, eu queria observar que, evidentemente, ao escolher essa exposição surrealista de objetos de 36, evidentemente nós aí estamos falando de um contexto histórico muito preciso, esses experimentos de vanguarda, não é, dessas vanguardas que desde o começo do século XX vão colocar em xeque a ideia da autonomia, não é, da arte e a separação entre o mundo da arte e a vida comum, justamente na esteira dos cortes promovidos pela arte moderna em relação à tradição naturalista precedente. Então, evidentemente, como vocês sabem, no contexto moderno, as relações das obras com os espaços, que é disso que se trata aqui nessa conversa, não é? Essas relações se alteram radicalmente, não é? Elas não mais estão separadas do mundo por molduras ou por pedestais, não é? O lugar onde a obra se insere e é mostrada torna-se parte dela. Quer dizer, mudar de lugar pode significar mudar de obra. Então é um pouco isso que eu queria deixar aqui como horizonte para a gente pensar a exposição surrealista de objetos e, de saída, em primeiro lugar, pensar um pouco sobre o que é um objeto surrealista. Na verdade, o André Breton, que foi o grande teórico do surrealismo nos anos 20 e 30, nos seus primeiros momentos, vai dizer, num texto muito conhecido, que o pensamento surrealista é presidido por uma vontade de objetivação sem precedentes. Não é? Objetivação que orienta a pesquisa surrealista desse momento, anos 20 e 30, não é? Que está amparada na recusa de dualidades de todo tipo, como real, surreal, racional, irracional, objetividade, subjetividade, corpo, psique, e pesquisa, portanto, recusa de dualidades que está na matriz de uma profusão de objetos surrealistas que são produzidos nesse momento. Né? Objetos sonhados, desejados, encontrados, são todos termos usados, né? Objetos incorporados, interpretados e invisíveis, objetos matemáticos, naturais e desconcertados ou desconcertantes, ser objeto, objeto pornográfico, livro objeto, poema objeto, página objeto,
e mesmo cidade-objeto, vai dizer o Walter Benjamin num texto escrito no calor da hora sobre o surrealismo, para quem no centro do mundo dos objetos surrealistas se encontra a cidade de Paris. Não é? Então, todos esses, eu gostaria de destacar, objetos que se querem, além dos gêneros convencionais, pintura ou escultura, e que são incansavelmente manipulados, nomeados, listados, colecionados e exibidos. Não é? A preocupação com a exibição dos objetos é absolutamente fundamental. E nesses espaços todos, onde os objetos surrealistas circulam, não é? Nas revistas, não é? Nas publicações, nas galerias de artes e nos ateliês, não é? Observa-se um sentido expositivo semelhante. Não é? Uma convivência nesses espaços, uma convivência sem hierarquia de coisas de procedências muito variadas. Objetos de uso comum, fotografias anônimas ou feitas por fotógrafos conhecidos, pinturas, máscaras primitivas, peças de mobiliário, protótipos industriais. A parede do ateliê do Breton, que eu tenho aqui na imagem, que eu trouxe para vocês, ela mesmo um objeto, não é? É emblemática, de certo modo, da prática surrealista com os objetos, comandada pela Associação Livre. Né? Então a gente pode olhar aí muito rapidamente e ver que nessa parede que ele montou, não é? No seu ateliê, convivem peças de artistas, obras de artistas que se ligaram ao movimento, mas também se fazem presentes, a imagem, enfim, foi melhor que eu consegui, mas se fazem presentes também objetos votivos, máscaras, bancos, estatuetas da África, Oceania, América pré-colombiana, insetos e borboletas fixados em suportes, não é? Eu acho, enfim, a gente poderia explorar essa imagem, não vai dar tempo, mas ela é emblemática, não é? Porque ela revela ao mesmo tempo uma geografia do surrealismo, não é? Que vai aproximar Ocidente e mundo não ocidental, bem como o seu método, não é? Esse método de aproximação de objetos díspares, pensando o que faz essa convivência, não é? O que essa convivência provoca, seja no artista, seja no observador, seja nos próprios objetos. Está claro, não é? E todos conhecemos, vocês conhecem bem a história do surrealismo, é a psicanálise, sabem que é a psicanálise que inspira, não é? Essas práticas em função do método da associação livre e também em função do sentimento de estranhamento, não é? Que também foi teorizado por Freud e que vai sublinhar essa inquietante conciliação de contrários. Mas isso posto, o que é um objeto surrealista? Não é? Eu diria em poucas palavras, para não me alongar, que ele se define pela transformação. Não é? Transformação que não se confunde com a alteração da forma, não é? Ou com modificação da estrutura do objeto, melhor dizendo, mas que tem a ver com uma mudança de sentido, decorrente justamente dos novos espaços que o objeto passa a ocupar. E é fundamentalmente a decisão do artista de deslocar o objeto, de tirá-lo do mundo comum, cotidiano, para os espaços dedicados à arte, que cria o objeto surrealista. Mas esse princípio geral, digamos, que rege o nascimento, a gênese dos objetos surrealistas, esse princípio geral se atualiza de duas maneiras, descrevendo dois caminhos, não é? E eu gostaria de falar deles rapidamente. Um caminho que é estabelecido pelos Red Maids, que também muito conhecidos, eu trouxe exemplos emblemáticos, não é? Pelos Red Maids, eu não sei mais usar, como é que é aqui? Pronto. Pelos Red Maids do Marcel Duchamp, que, antes de mais nada, não é, são coisa mental, não é? São objetos que propõem uma reflexão sobre o que é a arte, portanto, a ideia tem prevalência sobre a visualidade. Não é? O que importa é a maneira como eles interpelam os sentidos da arte, o estatuto da arte. O Duchamp vai dizer nada de beleza, nada de feiura, nada que seja particularmente estético. E esses Red Maids podem ser, não é, nos seus primeiros tempos, de novo, eles se referem tanto a objetos como esse porta-garrafas que foi comprado por ele numa loja de departamentos e levado para essa exposição surrealista de objetos,
como podem ser objetos que sofreram... Olha eu com as máquinas, como que é? O mouse, Fernanda, usa o mouse. Aqui, peraí. Pronto. Ou objetos que sofreram pequenas intervenções, pequenas retificações, como essa célebre roda de bicicleta colocada por ele sobre um banquinho, que ele chama de ready-made retificado, ou então também a célebre fonte, o urinol invertido, que ele assina e manda como escultura para um salão de arte. Quer dizer, mas o que eu queria destacar, evidentemente não se trata aqui de nos alongarmos na conversa sobre esses objetos exatamente, porque não temos tempo para isso, mas de dizer que esses objetos dos ready-mades do Duchamp se apresentam fundamentalmente como objetos esvaziados de sentidos estéticos e também de sentidos psicológicos, na medida em que eles não pretendem ser expressão da subjetividade do artista ou do seu engenho. Né? O ready-made ele não expressa, não narra e muito menos representa. Ele é pura presença que especula sobre a natureza e sobre os sentidos da arte. Não é? E é a exposição, fundamentalmente, que é a condição de sua possibilidade. Não há nada anterior à exposição. Não é? Por sua vez, vão desenhar uma trajetória distinta. Não é? São objetos descobertos nos mercados e feiras de quinquilharias, que se tornaram verdadeiros locais de peregrinação do grupo, e os objetos vão se tornar surrealistas por meio do acaso. Não é? Acaso que, embora imprevisto e casual, obedece a princípios de determinação, e por isso o Breton vai falar em acaso objetivo. Quer dizer, topar com um objeto, uma caixa, uma garrafa, com colheres, não é? Com chaves nos mercados de pulga, pode levar a que esses objetos sejam selecionados por razões estéticas, que o Duchamp recusava, não é? Completamente, mas fundamentalmente pelo fato do objeto encontrado constituir um objeto de desejo. Quer dizer, são as leis do inconsciente e as energias da libido que vão comandar esses encontros. Encontro entre pessoas, né, e encontro com os objetos. Portanto, esses objetos encontrados são objetos repletos de significados, projeção de desejos inconscientes, expressão de sonhos, instaurando, ao contrário dos ready-mades, uma relação de identificação entre o artista e a obra, que vai encontrar desdobramentos nas projeções do observador diante dos enigmas que tais narrativas objetais, eu diria, propõem pela associação inesperada de coisas díspares. Portanto, esses objetos encontrados, ao contrário dos ready-made, são objetos de alta voltagem psicológica, que representam e expressam de forma, seja perturbadora, desagradável ou deformada, realidades ocultas. Não é? Os objetos de funcionamento simbólico, não é? Que o Dalí, sobre os quais o Dalí teorizou, não é? Que foram reinterpretados por outros, não é? São eloquentes justamente em relação aos conteúdos simbólicos que preenchem e fazem funcionar objetos como esse, né? Sobre os quais a gente pode depois na conversa voltar a falar deles com mais calma. Mas eu queria chamar a atenção, não é, que de fato, embora esses dois tipos, digamos, de objetos surrealistas, os ready-mades e os objetos encontrados, não é, eles se aproximam na medida em que eles não mobilizam nem técnicas, nem habilidades complexas, do ponto de vista de sua confecção, né? Eles trata-se do reaproveitamento de coisas ordinárias, né? Na verdade, eles se afastam por todas as suas outras características. Não é? No caso dos objetos encontrados, estamos diante de objetos investidos, libidinal e simbolicamente falando. Não é? E me parece que eles estariam, nessa medida, mais próximos dos chamados objetos primitivos, que tanto interessaram os surrealistas, do que das máquinas de despersonalização, que são os ready-mades. Porque, efetivamente, aí o Lévi-Strauss, que inspira um pouco essa reflexão, quer dizer, como os modelos, os objetos, da arte primitiva, não é? Cujo modelo sobrenatural ultrapassa os meios
possíveis de representação, os objetos encontrados indicam esse mesmo excesso de objeto, né? Na medida em que o seu modelo inconsciente, o seu caráter fetichista, ao mesmo tempo sexual e sagrado, dirá o Dalí, transborda o objeto encarnando-o, eu diria. Eu acho que isso nos leva a pensar, eu creio que as afinidades do surrealismo com a chamada arte primitiva está muito além das afinidades formais. De qualquer modo, e aí, dito isso, eu queria passar rapidamente para a exposição surrealista de objetos de 36, na medida em que para dizer apenas que se não é a exposição que define o objeto encontrado, como define o Redmayne, a exposição é sempre fundamental para o objeto surrealista, existir, não é? Bom, e ao mesmo tempo, me parece importante destacar que eles intitulam a exposição não é uma exposição de objetos surrealistas, mas é uma exposição surrealista de objetos. Não é? Na verdade, eles estão sublinhando, e a exposição destaca isso, que, na verdade, essa exibição cenograficamente pensada, ela é parte da criação artística e não resultado dela. Não é? Essa exposição, sobre também a qual eu vou dizer duas ou três coisas para alimentar essa conversa aqui, essa exposição tem lugar numa galeria desse colecionador de obras chamada arte primitiva, que esteve ligada aos movimentos de transformação do Museu de Etnografia na França, nos anos 30, Charles Capon, não é? E esse é o cartaz da exposição. Essa imagem não é muito boa, mas talvez seja possível ler que essa exposição surrealista de objetos apresenta exposição surrealista de objetos matemáticos, naturais, encontrados e interpretados, móveis, irracionais, móveis, irracionais, objetos da América e objetos da Oceania. Evidentemente, essa legenda não dá conta da diversidade, digamos, do conjunto exposto, e o catálogo não é, anuncia com muito mais vigor essa variedade, não é? Estão expostos os que eles chamam de objetos naturais, vegetais, uma planta carnívora, minerais, cristais de formas variadas, animais, um tamanduá empalhado, nesse caso, objetos perturbados, copos e garrafas deformados pela ação de um vulcão em 1902, também objetos selvagens, né, das chamadas artes primitivas, e além de objetos encontrados de todo o tipo. Eu queria dizer que, embora a exposição não tenha um centro de gravitação, não é? Na medida em que a lógica expositiva interpela uma ideia de hierarquia, não é? Os objetos matemáticos têm uma importância muito grande no conjunto. Essa imagem é uma imagem recente, não é? Porque eu não encontrei as imagens da época na internet, não é? E são imagens do Instituto Poincaré, em Paris, não é? Que estão lá esses objetos até hoje, que foram visitados nos anos 30, descobertos pelos surrealistas, que ficaram de saída impactados pela forma visual desses objetos. Então, a relação com os objetos matemáticos e a sua incorporação como objetos surrealistas, a exposição surrealista de objetos tem a ver com a forma, essas formas puras, eles dizem, mas também respondem, não é? Essa presença responde aos chamados do Breton em prol de uma aproximação das ideias científicas e artísticas, sobretudo, diz ele, em função da abertura proporcionada pelas teorias não euclidianas, que vão alargar o pensamento lógico, as palavras são deles, e o racionalismo estreito pela consideração do campo dos possíveis. Então, de novo, voltando falando ainda mais um pouquinho dessa exposição, de novo, como naquela imagem do ateliê do Breton, é a fórmula do encontro fortuito, né? A célebre frase do Lautréamont, estranho, belo como um encontro fortuito entre uma máquina de costura, um guarda-chuva e uma máquina de costura sobre uma mesa de dissecação, né? E o sentimento freudianamente teorizado do inquietante estranhamento, são esses dois princípios que vão movimentar a exposição de 36, que reúne
não é? Nessas salas reduzidas, é um espaço pequeno da Galeria Charles Raton, objetos de procedências muito variadas. Tá, 10 minutos eu acabo. O que é interessante aí, que eu gostaria de destacar nesses 10 minutos sobre essa exposição, diz respeito ao modo como, introduzidos em novos conjuntos, os objetos de procedências muito variadas, como eu disse, não é? Eles se redefinem, mostrando-se de formas insuspeitadas. Não é? Como eu vou passar, essa imagem tão pouco é boa, não é? Como o porta-garrafas do Duchamp, que está aí no meio dessa vitrine, ao lado de objetos, outros objetos matemáticos, por exemplo, e ao estar, né, colocado do lado dos objetos matemáticos, dirá o Lévi-Strauss, esse porta-garrafas acaba vendo realçadas propriedades formais que ele já continha. Não é? Diz o Lévi-Strauss, vemos aí, nesse novo contexto, harmonia, equilíbrio, ou talvez extravagância ou agressividade, se é que ele evoca um esqueleto de peixes com espinhos. Não é? Então, os sentidos dos objetos se redefinem, não é? Revelando propriedades, como diria o Lévi-Strauss, que eles já possuíam e que se revelam agora nesses novos contextos. Ao mesmo tempo, olhando para essa imagem um pouco melhor, nós vemos que a lógica, não é? A maneira como os objetos são expostos, não é? Eles fazem uso de pedestais, não é? Citando ironicamente as formas de expor esculturas nos museus destinados às artes, não é? Então, um objeto surrealista como esse objeto relógio, um totem sobre pedestais aqui, um objeto do Giacometti, com portas de vidro, evocam, não é? A uma só vez as vitrines das lojas comerciais, assinalando também de forma irônica a relação da arte com o mercado, não é? Os objetos são vendidos, né? Os objetos de arte são exibidos para serem vendidos, e também os armários fechados evocam as vitrines dos museus de ciência e história natural, cuja lógica classificatória expositiva, a exposição surrealista conversa com ela e tenta subverter. Então, a forma, na verdade, surrealista de expor esses objetos convertidos em objetos surrealistas, em 1936, está muito mais próxima da lógica dos ateliês, não é? Espaços de acúmulo, de experimentação e manipulação de objetos diversos, do que da lógica, digamos, dos museus de história natural e de ciência. Mas, ao mesmo tempo, a exposição revela também as distâncias entre o espaço do ateliê, onde os objetos são efetivamente manipulados, e o espaço da galeria, onde eles se tornam objetos de contemplação. Para terminar, eu gostaria de chamar a atenção para como o método surrealista de expor, evidenciado nessa exposição específica, eu poderia aqui lançar mão de outros exemplos, né? Ele relança e enfatiza a ideia de transformação que define o objeto surrealista, seja o ready-made, seja o objeto encontrado. Só que no caso do objeto, como eu falei rapidamente, a metamorfose que ele conhece tem lugar em função de uma escolha individual e de uma alteração espacial. A coisa é deslocada da vida rotineira, inserida nos espaços da arte. Não é? Então, portanto, o objeto se desprende de seus usos primeiros e adquire valor de objeto artístico, não é? Temos a questão do valor, quando exibido nesses espaços. Na exposição, por sua vez, trata-se de combinar objetos em séries improváveis, que estão na origem dos novos sentidos que eles adquirem em função desses arranjos e das atribuições de sentidos que o observador lhes confere, não é? Em função de suas reinterpretações. Não por acaso, no catálogo da exposição, o Breton vai comparar a exposição a uma espécie de trem em movimento permanente. Mas, diz ele, não se trata de um trem de passageiros ou de um trem de mercadorias.
mas de seres objetos. Ou seriam de objetos seres, ele pergunta, né, caracterizados por estarem em transformação contínua e por exprimirem a luta perpétua entre forças agregadoras e desagregadoras. Né? Na verdade, as metamorfoses, eu já estou terminando, constituem efetivamente o princípio dessa exposição surrealista e de outros, não é? Destituídos de qualquer consistência ou estabilidade, os objetos mostram-se aí como puro devir, ganhando sentidos outros no interior das relações que eles estabelecem entre si e com os sujeitos, os artistas e com o público. É? Metamorfoses que operam em mais de uma direção. Seres objetos ou objetos seres, como pergunta o Breton, mas que promovem invariavelmente o rompimento com o valor de uso dos objetos. Por essa razão, não me parece exagerado supor que se essa prática surrealista com os objetos ela opera nos limites entre vida e arte, que são sistematicamente transgredidos, o objeto surrealista reafirma o valor do objeto artístico, além de qualquer tipo de utilidade, além do mundo comum, o que termina por repor o caráter aurático, do Benjamin, que você havia mencionado, do objeto artístico, que essas práticas expressamente desafiam. O que é curioso, e aí eu encerro, é que anos depois, né, de maneira mais uma vez radical, o Duchamp vai nos anos 60, né, interrogar o valor dos objetos artísticos nos chamados ready-mades recíprocos. Não sei se vocês se lembram disso, que propõe uma reflexão sobre a arte a partir dos seus usos. Não é? Ele vai se perguntar num texto de 61, não seria possível converter um Rembrandt numa tábua de passar, por exemplo? Não é? Então, na verdade, a pergunta que ele faz muito tempo depois leva ao limite, não é? Os sentidos de mão dupla que a metamorfose, né, desses objetos prevê e que o Duchamp e que o Breton indicara. Seres objetos, objetos seres, não é? E reflexão que vem sendo retomada, eu não vou falar disso, era um plano, mas não tenho tempo, né, que vem sendo retomadas por práticas artísticas contemporâneas, que vem justamente pensando, né, a arte em função dos seus usos, né, novos experimentos artísticos que aproximam arte e ativismo político, que vem sendo pesquisados por alguns dos meus alunos, inclusive, mas a gente pode falar disso depois. Agradeço, peço desculpas pela, enfim, inabilidade de mexer aqui com essa máquina, porque eu já aqui a mesa. Obrigada.